momento com a entrega do prêmio jurídico Orlando Gomes, causou um choque, que de 2 em 2 anos a Academia promove para incentivar o pensamento jurídico, a jurídica em todo o Brasil. Neste ano foi vencedor Tiago Araújo Borges, é o Xami, nascido em 84, jovem, natural de Feira de Santana, na Bahia, cidade na qual sempre viveu. É bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Feira de Santana e atualmente bacharelando em Filosofia pela mesma instituição. Exerce o cargo de técnico judiciário do Tribunal Regional do Trabalho aqui na região, está montado na 4ª Vara de Trabalho de Feira de Santana. Ele conseguiu, obteve, vitoriamente, em primeiro lugar, um trabalho filosófico chamado da autopoiese à interpoiese, do sistema à rede. 2 pontos. Um direito civil a 4 dimensões para uma sociedade cosmopolita. Ele consiste na entrega de um diploma, que ficará para toda a vida, um cheque de R$10.000, que não ficará para toda a vida, evidentemente. Eu peço ao Dr. Técio que entregue esse diploma ao Tiago Araújo Borges, nosso amigo. Bem, vamos conferir? A responsabilidade é coisa minha, né? É o diploma. Posso conferir também. Assinado Academia Brasileira de Letras Jurídicas. E assinar como testemunha aqui, Ricardo. Muito bem. Parabéns, mais uma vez. Um bom fim de tarde e começo de noite a todos, em primeiro lugar. Uma saudação a tão prestigiosa mesa, que por brevidade farei na figura do excelentíssimo presidente Francisco Amaral. Uma saudação a todos que aqui estão, nesse momento tão importante para essa academia tão prestigiosa e, com certeza, principal em termos de cultura jurídica nacional, que você pode conferir imediatamente pela Galeria de Foz, aqui estampada. Bom, sem mais delongas, acredito que todos tenham alguma curiosidade por título tão excêntrico, né, inusitado, longo até para uma monografia. E pela brevidade, como não vai ser possível explicar o percurso investigativo, eu vou falar um pouco da jornada de meu contato com a teoria da autopoiese, que foi a grande inspiração que busquei aprofundar, investigar, refletir e que amadureceu e frutificou nesse trabalho. Bom, a teoria da autopoiese, que acredito que boa parte dos senhores já deve ter tido a oportunidade de visitar e frequentar, foi uma inspiração bastante sedutora desde o começo de minha jornada acadêmica. Sempre inclinado para o lado da teoria, da filosofia, por questões de vocação pessoal, sempre tive também o interesse de tornar a teoria acessível, operacionalizável, capaz de incidir na realidade jurídica concreta. Admirava os colegas com mais vocação prática, que no primeiro e no segundo semestre já estavam estagiando, em contato com juízes, advogados, intervindo, assumindo demandas, resolvendo problemas concretos das pessoas. E este não era o meu caso, né? Mas inclinado para as questões do pensamento, de história, de filosofia. O pessoal costumava até brincar comigo que era um filósofo buscando um diploma da Faculdade de Direito. Mas, na verdade, nunca busquei a filosofia como um exercício de gabinete.
sempre pensei que seria possível utilizá-la como um meio de tornar mais afinado, mais eficiente aquele instrumento jurídico laboriosamente preparado pela experiência cotidiana do jurista, dos aplicadores do direito, mas que muitas vezes uma aprimorada conceitual poderia potencializar sua capacidade de incidir e de produzir efeitos positivos na sociedade. E a teoria da autopoiesis me parece uma destas construções intelectuais bastante moldável a intervir na praxe. Em linhas gerais, para quem nunca teve a oportunidade de contactar com essa teoria, ela parte de uma premissa bastante simples, e na verdade até evidente, de que o sistema jurídico, como todo o subsistema social, o direito, a economia, a política, a arte, a religião, a comunicação, são subsistemas sociais dotados de autonomia, no sentido de que o que funciona no interior da realidade jurídica é determinado por critérios jurídicos, o que funciona na órbita econômica é fundamentalmente decidido por critérios e fatores econômicos e assim por diante. Até aí, nada de novidade, né? A teoria da autopoiesia é uma daquelas teorias que não busca reinventar a roda. Só que ela trata a sociedade a partir de um conceito que não foi oriundo da sociologia nem da ciência jurídica. A palavra autopoiesia brotou de uma teoria biológica de dois chilenos sul-americanos, Humberto Maturana e Francisco Varela. E inicialmente se destinava a dar conta da propriedade de organismos vivos de se autoproduzirem e de regularem a sua distinção e interação com o ambiente circundante a partir de elementos intrínsecos. Ou seja, na verdade, não é o ambiente que determina o funcionamento do organismo, mas ele que determina o modo como interagirá com o ambiente. E a transposição de conceitos de ciências naturais para o campo do direito não é uma absoluta novidade, né? O nosso presidente perpétuo da academia, Francisco Cavalcante Ponte de Miranda, era um exímio biologista e também biólogo, né? Nas horas vagas, entre seus muitos ofícios, Pontes chegou a descobrir uma bactéria que recebeu seu nome, Pontésia, não sei como, né? Um jurista com múltiplas ocupações, nas horas vagas, se imiscuía em ciências naturais e efetuava descobertas assim, meio que ano passado. Mas no caso da teoria da autopoiesia, ela consistiu nessa transposição conceitual, mas a partir de uma perspectiva bem interessante, pela intermediação com a teoria dos sistemas. Então, na verdade, não ocorreu a Niklas Luhmann, o autor da primeira formulação da teoria autopoética, considerar o direito como um organismo vivo, né? Pode parecer absurdo uma tal metáfora, uma tal consideração, mas em séculos anteriores, sobretudo no final do século XIX, juristas chegaram até a fazer analogias de elementos da estrutura da sociedade com funções orgânicas, né? Buscando símiles da função empática, da função cerebral em determinadas instituições sociais. Uma aberração momentânea intelectual, mas que, graças a Deus, não deixou vestígios. No caso da teoria autopoética, senhores e senhoras, ela busca explicar o funcionamento da sociedade a partir de um ponto de vista cibernético, no sentido de que o sistema jurídico ele é dotado de uma certa autonomia e um funcionamento com estruturas e critérios próprios, né? E aí, o que é que eu busquei fazer diante de um tal modelo explicativo? Aproveitar a primeira oportunidade que tivesse em relação a algum problema da praxis jurídica concreta e tentar aplicá-lo. Isso aconteceu no início de minha jornada acadêmica com a disciplina de Direito Ambiental, no ano de 2003. Naquela oportunidade, era candente, polêmica, uma certa discussão que hoje não faz mais sentido, a respeito da autonomia institucional, normativa, operacional do direito ambiental em face do direito administrativo. Boa parte dos próprios juízes ambientalistas consideravam à época o direito ambiental como uma especialização do direito administrativo dedicada à questão ecológica específica. Portanto, não era um ramo autônomo da árvore jurídica. Então, de posse da teoria da autopoiesis e da realidade jurídica concreta do sistema ambiental, eu aproveitei para investigar a questão, porque se a teoria da autopoiesis funcionasse de fato para dar conta de explicar a realidade concreta, não fosse somente uma especulação de gabinete, ela me permitiria responder a esta questão de como e se o sistema jurídico juiz-ambiental realmente é autônomo em face do direito administrativo ou se, em contrapartida, ele constituiria apenas uma especialização, um subproduto, etc. E aí a conclusão
acabou sendo positivo em favor da autonomia do direito ambiental. E o método foi justamente verificar todas as propriedades que Luhmann atribuía aos sistemas autopoéticos no direito ambiental. Constatei todas elas, a existência de um código, fechamento estrutural, abertura cognitiva, interações operacionais com outros subsistemas, todas essas características foram uma a uma sendo verificadas. Então eu concluí pela autonomia do direito ambiental, e essa autonomia justamente se explicava pelo fato de ele ter se tornado um sistema autopoético. Só que havia um aspecto na teoria autopoética que, apesar de funcionar, não me satisfazia, que era a ideia de autorreprodutividade, de reiteração, de circularidade, de autoprodução presente no conceito de autopoese. E por que isso não me agradava? Pelo motivo muito simples. Se nós pensarmos num sistema jurídico que se autoproduz, que se reitera, que se reafirma circularmente, identitariamente perante a realidade social, vamos pensar num sistema jurídico tendente à imobilidade, tendente ao tradicionalismo, tendente à não mudança, tendente à estagnação. Talvez em sociedades avançadas, como por exemplo a Alemanha, na qual Niklas Luhmann, o autor da teoria, viveu, talvez seja necessário, até útil, conveniente pensar em modelos jurídicos que pensem a salvaguarda de garantias civilizatórias já conquistadas. Mas, em se tratando de ordens jurídicas novas, ou em reconstrução, como por exemplo a brasileira, após 88, na qual praticamente, depois do alicerce jurídico, quase tudo estava ainda por ser feito, e na qual havia um hiato imenso entre o chão das instituições que cuidam do dia a dia, civis, processuais, criminais, secretárias, etc., e a abóbada da Constituição, era necessário pensar numa realidade jurídica que não somente autoproduzisse reiterativamente, mas que pudesse se autocriar de maneira evolutiva. Então era necessário pensar o conceito de autopoiesis não somente nessa perspectiva de autoprodução, mas se perguntar se era possível pensar em consistência teórica e aplicabilidade prática na ideia de um sistema jurídico capaz de autocriação. Uma realidade jurídica nascente ou renascente como a brasileira, que buscasse, mediante um funcionamento intrínseco, com aquelas propriedades previstas pela teoria da autopoese, se aproximar de sua abóbada constitucional. Então, quando eu me fiz essa pergunta, após a conclusão da monografia, que testando praticamente a teoria, ela obtive sucesso, eu não tinha ainda a direção a tomar. Essa direção acabou frutificando no trabalho que apresentei a este concurso. Mas, naquele momento, eu enxerguei duas possibilidades. A primeira seria, digamos, assumir um olhar de legista e tentar esquadrinhar a teoria autopoética na versão de Luhmann, tentando identificar tudo aquilo que ele apontava como autoprodutivo e me perguntar se seria possível contrapor a ideia de autocriatividade em relação àquelas características meramente produtivas. Só que essa tentativa me pareceu ineficaz, porque, digamos assim, para utilizar de uma metáfora jocosa, seria algo parecido com tentar interpretar, analisar um esqueleto para, por contraposição, tentar deduzir o que seria o sistema muscular, comparando a imobilidade do esqueleto e a flexibilidade, vitalidade e liberdade do sistema muscular. Então, na verdade, estudar criticamente a teoria de Luhmann não produziria nada, porque eu permaneceria no prisma da autoprodutividade do sistema jurídico. Então, era necessário buscar um segundo caminho, tentar pensar a ideia de autocriação em sua possibilidade, para concluir se pela sua eficácia ou não, sua ineficácia. E para buscar essa segunda via, ou essa segunda possibilidade de resposta, aí sim, fatalmente eu tive que voltar os olhos para uma investigação ontológica, filosófica, de fundamentos. Era necessário pensar sobre o conceito de poiesis, do qual o conceito de autopoiesis formulado era uma derivação, por prefixação, e me perguntar se era possível pensar a correlação entre produzir e criar como uma diferença estrutural. Caso houvesse uma resposta positiva a essa questão, consequentemente, no nível da autopoiesis, enquanto autoprodução e autocriação, essa diferença iria se manter. E, consequentemente, esses nexos estruturais me permitiriam pensar elementos para que um sistema jurídico, ao lado de funções autoprodutivas, assumisse também funções autocriativas. Então, foi necessário efetuar todo o percurso investigativo a partir do conceito de poiesis em si mesmo. Na verdade, a monografia que apresentei à academia, ela faz parte de um projeto investigativo pessoal que eu nomeei como o direito como poiesis.
a manifestação ao nível autopoético é uma manifestação de segundo nível. Mas se nós pensarmos em linhas gerais, o ato jurídico, o fenômeno jurídico, ele é essencialmente criador. Se nós pensarmos no direito tradicional, de índole grega e romana, veremos que ele é obra de grandes jurisconsultos, de grandes legisladores, ele é realmente uma outorga de uma obra pronta e acabada numa sociedade que o recepciona. Nas cidades-estados gregas, por exemplo, toda vez que uma cidade era fundada ou que uma nova ordem, por exemplo, uma substituição de realeza acontecia, chamava-se alguém de fora para elaborar uma constituição para que aquele povo começasse a funcionar desde então. Ou seja, era uma perspectiva poética, que vai dizer poética, hoje monopoética, de primeiro nível. A característica autopoética que Luhmann muito bem analisou nas sociedades modernas e contemporâneas complexas já é um fenômeno de segundo grau, que exige uma série de requisitos que busquei identificar no trabalho e que é impossível nomear aqui. E a grande novidade para mim ao tentar executar essa perspectiva teórica no campo do direito civil, que foi um grande desafio para mim, porque na verdade essa reflexão foi cimentada no solo do direito ambiental, foi justamente o vislumbre de um segundo patamar após o patamar autopoético. Porque se nós pensarmos em sistemas jurídicos capazes de autocriação, nós chegaremos à conclusão que a interação entre sistemas jurídicos dotados dessa qualidade, ela será uma interação colaborativa. Ela se pautará por um modelo de realidade pautado na colaboração, na interação construtiva. Consequentemente, se pelo mundo afora se disseminarem sistemas jurídicos com esse grau de autocriatividade, a conclusão que temos é que a realidade jurídica mundial se encaminhará para uma integração cada vez maior. E a conclusão do trabalho acabou sendo positiva, não no sentido de afirmar que tal estado de coisas se verifica, mas a apontar para a possibilidade de pensarmos, em linhas gerais, a ideia de um direito civil mundial, de um direito privado unificado, não enquanto uma codificação, um consenso universal quanto a valores, em princípios ou instituições, mas quanto a um conjunto de interfaces mediante as quais os sistemas jurídicos poderiam, entre aspas, conversar. E aí, só para concluir, lembro de uma observação muito sagaz de Norberto Bobbio, quando comentando sobre o surgimento das Nações Unidas e das grandes declarações de direitos universais, ele mencionava que os países, com toda a sua heterogeneidade política, econômica e cultural, que consignaram aqueles documentos, né, de direitos humanos, em vez de buscarem discutir a estrutura metafísica ou buscar os consensos substanciais sobre o que entendiam por vida, por liberdade, por segurança, etc. e tal, formaram consensos mínimos. Elencaram todos aqueles direitos em que concordavam, sem buscar decidir conteudisticamente sobre os mesmos. Então nós podemos ter, por exemplo, o Brasil e o Japão concordando sobre a igual essencialidade da vida e da honra, quando nós sabemos que as hierarquias axiológicas desses dois países são diferentes. No nosso caso, a vida é o bem jurídico supremo. Muitas vezes, para o japonês, a honra estará acima do impedirá. Entretanto, que os dois sistemas jurídicos, postos nesse consenso mínimo, postos nesta interface que é explicável pela teoria autopoética e talvez afirmável como um caso de interpoiesis, que eu tentei propor nessa monografia, torna-se algo possível, torna-se algo realizável e torna-se uma direção na qual nós podemos caminhar. Uma das conclusões do trabalho foi justamente a de que é impossível pensar a evolução jurídica de qualquer povo, de qualquer ordenamento, sem que essa evolução caminhe no sentido de uma integração crescente com outros ordenamentos. Porque se no plano da autopoiesis, como Nicholas Luhmann pontuou muito adequadamente, o sistema jurídico é autônomo em face do seu ambiente, né? Dentro da perspectiva interpoética não se trata mais de ambiente, se trata de uma verdadeira intersubjetividade. Diversos sujeitos, sistemas jurídicos comportando-se como atores de uma realidade internacional, conversando entre si e interagindo em sentido cada vez mais construtivo, de maneira que a evolução de cada um, por indução, acabaria catalisando, estimulando a evolução jurídica daqueles com os quais entraria em contato. Então, em breves linhas, essa foi a tentativa que busquei executar, né, nessa monografia que apresentei à academia.
recebo esse prêmio mais como um incentivo, uma convocação no ofício de continuar pesquisando, esse difícil ofício, carregado de renúncia, carregado de isolamento voluntário e compulsório, né? Em face de outras situações de vida, mais do que como uma indicação de mérito, porque realmente, após entregar a monografia, fiquei com a evidente sensação de incompletude, com a impressão de que as ideias ali estavam apenas esboçadas. E se ainda assim este trabalho obteve a aprovação de tão prestigiosa instituição, entendo isso no sentido de um convite a aprimorá-lo, a prosseguir em seu caminho, mais do que como uma garantia de resultados que, com certeza, afirmam que ainda não atingiram. Agradeço a todos os aqui presentes, agradeço à academia profundamente por essa distinção que recebo com muito carinho. Obrigado.